Pelo convite, pastor Adriano, pela confiança. Não é qualquer pessoa que a gente bota no altar da nossa igreja, não deve ser. Então eu estou feliz de estar aqui, tá bom? É uma honra, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus, João 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque deitado, e sabendo que estava necessitado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus perguntou o quê? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum, e quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são. Vou ler tudo, depois a gente ministra sobre isso. Tomou a cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse: toma a cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus entrou no templo e disse: eis que já está sãos, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Jesus falou o quê? Não peques mais. Por quê? Para quê? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curaram. Louvado seja Deus. Você é bom. Senhor, nós te louvamos, Pai. Que essa noite, Deus, tudo que já foi feito aqui, Pai, eu sei que o Senhor já falou conosco. O Senhor já, meu Deus, dispensou sobre nós uma parte, Senhor, uma boa parte que jamais será tirada, meu Deus. Mas agora eu te peço, Deus, que o Senhor gere nos nossos corações a cura necessária, Pai. Meu Deus, que através dessa palavra, aleluia, seja gerado no nosso coração, Pai. Ah, Deus, o direcionamento do Senhor, meu Deus. Que através da palavra poderosa do Senhor, Pai, seja gerada libertação sobre as nossas vidas, Senhor. Que seja gerado, meu Senhor, um coração verdadeiro adorador, meu Pai. Meu Deus, gera em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer nesta noite. Que não seja como foi orado nada nosso, Pai. Que eu diminua, Senhor, porque de mim não tem edificação para a tua igreja, Pai. Mas se vier do alto, Senhor, pessoas serão curadas, libertas, restauradas. Meu Deus, o reboliço do Senhor vai acontecer no meu coração e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Eu preciso de cura, eu preciso de milagre, eu preciso de o que for. Restaura meu lar, me liberta de algum vício, me ensina a te adorar. Você e eu precisamos de querer, desejar, precisar. Se Deus é Deus de misericórdia, como que Ele vai exercer misericórdia se tem pessoas que não precisam de misericórdia? Então, é isso que eu quero que você entenda. Foi o que Deus falou comigo aqui. Eu só exerço misericórdia em quem precisa da minha misericórdia. Eu preciso, Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. A bondade que nos segue por todos os dias da minha vida. E aquele lugar, irmãos, tanque de Betesda, lugar de misericórdia, só tinha doentes, pessoas ali que precisavam de algo de Deus, um milagre, uma transformação. A maioria das pessoas ali precisavam ser curadas, na verdade. Esperando por tempos e tempos. E tinha um outro processo ali naquele lugar. Só um por vez era curado. Olha que coisa triste, irmãos. A Bíblia diz que de tempos em tempos o anjo descia, mexia na água, e quando a água era mexida, o primeiro que descesse, esse era curado. Ou seja, era em etapas, um ficava vendo o milagre do outro. E que dia será que vai acontecer o meu? Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui. O Jesus que chegou naquele tanque, Ele está aqui. Ele não opera em um só, Ele opera em todos que estão necessitados da sua misericórdia, irmão. Se você tem necessidade da misericórdia de Deus, você vai receber alguma coisa do Senhor. Porque Deus não lança ninguém de mão vazia. Ele não nos pede: tchau, meu filho, sai de mão vazia. Não. Se você chegou até aqui, alguma coisa de Deus, do Senhor, você vai levar. Eu também. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. E é interessante, irmãos, que essas pessoas esperando anos e anos e anos por uma mudança, e muitas vezes não acontecia. Quantos anos esse homem tinha? Esperando o milagre? 38 anos. Igual a ele, tinham muitos. Também esperando muitos anos. A Bíblia... O pastor, não me lembro agora quem. Choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Amém?
E o Senhor falou comigo aqui, que a gente fica ligado, né, irmão? Tem que ficar ligado no culto. Não pode ficar disperso, você tem que pegar tudo. Você pode ficar quietinho, mas você tem que pegar tudo. Porque tudo é importante. O louvor das crianças é importante. O louvor dos homens, das mulheres, de quem for, a ministração, o ofertório é importante. Verdade, meu Deus. Então quando ele falou, o Senhor falou comigo, eu até falei ele baixinho, a oração verdadeira que ele responde. Verdade. Então ele clamou com a alma. Quando ele clamou com a alma, a resposta foi imediata. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite. O que você tiver que pedir, peça com a sua alma hoje. Peça com todo o seu ser, com toda a sua verdade. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Uma mulher muito usada por Deus, ela chegou pra mim e falou assim, pastora, ela na época era muito usada mesmo, muito usada. E ela chegou na minha casa e ela falou, pastora, eu estava orando e Deus falou que era pra senhora, ela me chamava assim, né? Não me chamo de senhora não, viu gente? Sou jovem, não. Mas ela falou, pra senhora orar por mim. Se nada mudar externo, Deus está trabalhando dentro de você. É interessante que existe um pilar na nossa vida, né? Imagina que tem um triângulo aqui e nós somos feitos de espírito, é a base, a alma, que é o meio, são os pensamentos, as emoções, e o corpo, que é lá em cima. Uma pirâmide. Imagina aqui um triângulo. A base é o espírito, o meio é a alma e a parte menor ali é o corpo, mas ele é importante também, viu? Todos os três têm que estar em sintonia. Se uma coisa estiver ruim, destrói todas as outras. A gente tem que andar assim. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, o nosso corpo, alma e espírito também são um. Mas cada um tem uma função, cada um faz algo, a mesma coisa como a nossa vida. A gente tem que alimentar o nosso espírito, nos fortalecer no Senhor, buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com os nossos sentimentos. O que você sente, o que você pensa que ninguém está vendo, que é a nossa alma, são as razões e as emoções. E o corpo, né, amados? Porque o corpo fraco não aguenta, né, fazer a obra do Senhor. O corpo fraco não tem como fazer a obra do Senhor. Então, eu quero hoje trazer para você que a gente também precisa mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Irmãos, eu passei muitos anos, eu sou pastora há 14 anos, já, ainda, né, pouco, eu acho pouco. Eu falo, Jesus tem, né, a gente tem uma caminhada ainda para... Mas eu tenho buscado muito entender sobre essa parte da alma. Porque o espírito, amado, você se alimenta, o que você faz? Você ora, você busca Deus, você lê a palavra. Mas essa parte das suas emoções, irmãos, tem que tomar cuidado, porque às vezes vira uma tragédia. Às vezes a pessoa está cheia de Deus, está na presença de Deus, mas algumas coisas bloqueiam a vida dela, ela não entende. Eu oro, eu busco, eu faço tudo o que tem que fazer, mas as coisas não andam. Verdade. E eu vou te contar por que hoje. Porque muitas vezes você tem feridas emocionais que você nem sabe. Emocionais, está aqui dentro, ó. Está lá encapsulado lá na sua mente, você nem sabe. E impede você de... Alguém acredita nisso, amados? Eu estou pregando a Bíblia, mas eu quero te mostrar e te ensinar um outro ângulo para você entender que a gente não é feito só do Espírito, não é feito só do corpo, a gente precisa alimentar a nossa alma. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da ciência. E eu quero dizer para você que eu falei, vocês estão prontos para mexer nisso? Muitas vezes esse tempo representa as pessoas que estão presas em traumas, em frustrações, irmão, conformadas com a vida que está levando. Vou te falar algumas coisas sobre isso. A frustração, ela paralisa, você sabia? Quando a gente se frustra com algo, eu me frustrei. Eu me frustrei com alguma coisa. Quando você se frustra com algo, a frustração, ela paralisa a sua vida. Por quê? Porque você pensa, não vai valer a pena eu fazer, porque eu vou me frustrar de novo. Mas o Senhor está dizendo assim, se eu te chamei, você tem que ir até o fim. Vão haver frustrações, vão haver tristezas, vão haver angústias, vão haver aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Aleluia! Diz o Senhor. Deus! Estou conformada com a vida que eu... Tem os extremos, né? E tem aqueles que são conformados. Eu estou conformado com a vida que eu levo. Tá bom. Do jeito que está, irmão, Deus tem o melhor da terra para você. Aleluia! Deus tem o melhor dessa terra.
Se não está maravilhoso, busque estar maravilhoso, irmão. É verdade. Pastor, eu falo esse tanto de coisa porque eu estudo sobre inteligência emocional, amados. E eu descobri, né, nos meus estudos, eu sou formada em Master Coach também, que é a inteligência emocional, tudo isso, né? E não vou ser coach para você aqui, eu sou uma pastora, mas eu quero trazer para você que muitas vezes o que acontece? A gente fica conformado e Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. A gente tem 11 áreas da vida, a gente pensa que só tem espiritual e corpo, mas tem áreas da nossa vida. Que áreas, pastor? Área espiritual, área profissional, área conjugal, área com seus parentes, que são seus pais, seus irmãos. Tem tanta área da sua vida, são 11 irmãos que a gente estuda. Para você trabalhar. E às vezes tem 3 áreas boas e as outras todas estão ruins e você está com a sua vida estarem bem. Busca não só a sua área espiritual, mas a sua área com a sua família, com o seu cônjuge, a sua área com seus pais, o perdão ser liberado por algumas coisas, que às vezes a gente fala, poxa, estou passando por tanta coisa, mas é coisa que eu carrego desde a infância. Irmãos, perdoa, porque cada um dá o que tem. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Você faz o melhor que você pode hoje. Então é assim sucessivamente. E aquele homem tinha 38 anos. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante. Ele não era cego, ele não era surdo. Ele só era paralítico. Pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver que o diabo não precisa cegar você? Basta ele impedir você de avançar. Você não precisa ficar cego. Às vezes você está enxergando, você está ouvindo, você está falando, mas você está paralisado. Por quê? Porque o inimigo, por alguma coisa dessas que eu falei, algum trauma, alguma frustração, alguma decepção na igreja, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você se frustrou, paralisou e não consegue avançar mais daquilo que o Senhor quer que você vá. Porque Deus quer que a gente vá muito além, irmãos. É as nações que Ele tem para nós. Conflito em Jerusalém. Eu vou até os confins da terra, mano. Porque está lá para a gente pregar até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Deus tem coisas, lugares para você ir, mas não é por causa de você nem por causa de mim, não, amados. É porque tem pessoas padecendo aí nos 4 cantos da terra. Tem lugares que o evangelho ainda não chegou. Tem pessoas que elas não ouviram ainda que Jesus morreu por ela. Então Deus, Ele está querendo que aqueles que vão, né? Ele falou que é o id, irmão. Ele está querendo que a gente faça esse id de verdade. Aleluia! Mas o que tem a ver com o que o Senhor está ministrando, o que você está ministrando aqui? Tem a ver que se você não é cego, você não é surdo, você não é mudo. Mas se você está paralisado, hoje é dia de você parar com essa paralisia e andar. Levantar, pegar a sua cama e andar. Porque tem pessoas que têm que ouvir. Ele era cheio de desculpas. Tem horas que nós estamos cheios de desculpas. Ao invés de a gente se levantar e fazer alguma coisa, ou pedir socorro para alguém, ou escutar que alguém está falando, você quer ajuda. Não, nós preferimos dar desculpas. Deus. Nós preferimos falar, não dá certo, já tentei isso. E nessas dar desculpa, não, a gente não sai do lugar. Deus, aleluia. Esse homem, e eu quero saber de você, né? Quanto tempo você está preso numa frustração, numa ansiedade, que às vezes não é frustração, é ansiedade. Que eu querer demais e aí nada acontece, irmão. Quanto tempo você está passando por essa paralisia, né? Quanto tempo você tem dado desculpas? Quanto tempo você tem deixado as suas feridas governarem a sua vida? Porque quem falar aqui que não tem ferida, eu vou dizer para você, vamos ali conversar comigo. A gente vai achar um monte, irmão. Por que, pastora? Você vai falar? Não, você mesmo vai falar. Você mesmo vai falar, irmão. O Espírito Santo tem bálsamo para curar todas as vidas. Lembra que você está no tanque de Betesda hoje, né? O lugar da misericórdia. E a misericórdia só é dispensada para quem precisa da misericórdia. Lembra? Foi o início da mensagem aqui. E é interessante que, como eu estava falando do comodismo, tem pessoas que se acostumam também com a vida espiritual fria. A irmã falou quando ela louvou, Deus vomita, né? Os mornos. Hoje a gente tem que ser quente, cheio, hoje a gente tem que ser frio. Em cima do muro não pode, irmão. Até Elias falou lá, até quando vocês vão cochear entre 2 senhores? Porque eles estavam em cima do muro. Você tem que saber o que você quer. Saber a quem você está servindo. Saber que força você tem para buscar. Ou é pouca, que seja pouca, que Deus vai te dar força. Glória a Deus. Ou é muito transbordar. Porque o Senhor, ele é Deus que transborda na nossa vida. Sabe quando Deus para de derramar o azeite?
Alguém sabe? Quando Deus para de derramar azeite, quando não há mais vasilha. É, Deus, aleluia. Ou seja, Deus vai transbordar. Eu creio, aleluia. Eu recebo, Se você buscar, você vai achar. Eu creio, Senhor. Mas não se acostume com a sua vida espiritual, às vezes fria, às vezes sem sentir a presença. Você vem para o culto, você sente a presença de Deus em algum momento. Não precisa ficar o tempo todo. Se ficar, glória a Deus. Mas em algum momento você tem que sentir Deus te tocando. Aleluia, Deus tocando nele. Ele falando uma palavra que vai lá direto no seu coração como uma espada afiada. Aleluia. Em algum momento do culto você tem que entender isso. Mas sabe qual é o problema? A gente que serve a Deus, muitas vezes a gente fica com mentalidade de vítima. Como é a mentalidade de vítima, pastora? Ninguém me ajuda. Eu já tentei e não deu certo comigo. Glória a Deus. Não tem pessoas suficientes para fazer. E aí você vai entrando no vitimismo e você esquece. E eu penso assim que é até um pecado a gente fazer. Eu também já fiz, às vezes eu faço também. Porque a palavra não é só para você, para mim, para você. É, Deus, fala aí, ó. A Bíblia é uma espada. Ela vai lá, ela corta aqui e corta aí. É, Deus, aleluia. Mas esse vitimismo atrapalha. E outra coisa, minimiza Deus. Porque se o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, se Ele é todo poderoso, a gente falar, Senhor, não tem quem me ajude. Senhor, quando eu levanto, já tem alguém que vai no meu lugar. Senhor, não tem como. A gente está minimizando o poder de Deus, irmãos. A gente está dizendo que Ele é pequeno, que Ele não consegue nos ajudar. E quem é Deus para você? Eu quero que você pense. Quem é Deus para você? Aleluia. Aleluia. Porque, lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus? Jesus, estão dizendo que você é isso, você é aquilo. Ele falou, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Papai, Jesus não está preocupado com quem não serve nesse sentido, tá, mas ele ama todos, quer salvar todos, mas Ele está preocupado em você que já serve. Aleluia, glórias a Deus. O que Ele pode, aonde Ele pode tocar, o que Ele pode mudar. É isso que a gente precisa. Aleluia. E é de verdade, Ele trabalha de acordo com a minha e a sua fé. É, papai, aleluia. Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, diz a Bíblia o quê? Você vai dizer ao monte, sai, vai para lá e ele vai. Enfim, se você tiver fé, Deus opera o sobrenatural na sua vida. Mas se você não tiver fé, irmãos. E aí Jesus pergunta para ele. Jesus chega até ele. Eu acho essa parte a mais importante dessa palavra. Todas são lindas, né? Fortes, poderosas. Mas aquele dia, eu chamo de dia da visitação. Aquele dia é o dia que Deus visitou aquele homem. É o dia que Deus chegou na vida daquele homem. Né? Por mais que Deus estava vendo ele sempre, porque o Senhor não perde a gente de vista, aquele dia foi o dia que Jesus chegou no tanque. Oficialmente. E essa pergunta de Jesus parece tão óbvia. Quer que eu te faça? Aí você talvez que precise, porque você pensa assim, né? Você que está me escutando aí. Senhor, por exemplo, eu preciso de uma porta aberta. Então, Senhor, que óbvio, claro que eu preciso disso. Eu preciso que, vamos supor, alcance alguém da minha casa. O Senhor já sabe, aí você fica pensando. É óbvio, irmãos, mas nem todas as pessoas querem ser transformadas. Por isso que ele pergunta. Papai, aleluia. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele invade, ele destrói, ele faz uma arruaça. Jesus, ele, eis sua porta e bato. Se você abrir, entrarei, serei. Deus, aleluia. Então ele pergunta, você quer? Eu estou aqui, você quer? E ele está perguntando para você quer? Deus. Eu estou na casa, você quer? O que você quer que eu te faça? O que você precisa? E Jesus está perguntando, porque se você quer e você tem uma resposta, você recebe o seu milagre. Deus, fala aí, Ainda que você não veja ele agora. Irmãos, eu já preguei aqui algumas vezes e eu acho que eu já contei isso aqui, porque aonde eu vou eu conto. Eu não vou contar o testemunho todo, não se preocupe, porque ele é grande e vai demorar. Então eu não vou contar, mas eu era sério. Eu não podia ter filho. Mas um dia Deus lançou uma palavra sobre a minha vida. Aleluia. Você vai gerar. Glória a Deus. E aquela palavra aconteceu. Tipo assim, eu guardei ela no meu coração, entendeu? Demorou 8 anos. Mas pra mim aconteceu no meu coração. Por quê? Porque eu recebi, eu entendi, eu criei, eu me movi em direção àquela promessa. Sabe uma coisa importante que eu aprendi na minha caminhada com Deus? Você tem que se mover em direção ao que Deus está falando para você.
Às vezes Deus está dando promessa e a gente está aqui, ó. A gente senta. assim, papai da glória. Glória a Deus. Tá gostoso aqui. A gente sempre fica de braço cruzado, esperando que Deus mova a terra, o céu e tudo. É, Deus, fala aí. Se Ele te der uma promessa, começa a se mover em direção a ela. É, papai, Não manda você aleluia. sair de um lugar para o outro. É se mover, irmão. Ter atitudes assim, daquilo que Deus já falou. Onde Deus já falou que você vai chegar. Sabe? Porque às vezes Deus dá uma promessa. Vou dar um exemplo bem assim. Tem milhões de coisas, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Deus falou assim: você vai pregar em nações. Um exemplo. A pessoa nunca pregou na vida. O que você faz? Começa a ler a Bíblia, começa a comer o bolo, começa a orar, começa a fazer a sua parte. E coloca no seu coração: eu vou pregar em nações. Aleluia. A minha parte eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou comer essa palavra, eu vou orar, eu vou buscar para Deus me encher. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Isso serve para tudo. Aleluia. Ah, eu vou casar, um exemplo, tá? Prepara tudo para o seu casamento. Deus não falou que você vai casar? É essa, meu irmão. Meu Deus. Se mova em direção à sua promessa. Fala aí, ó. O que Deus prometeu para você? Você está se movendo em direção a isso? E eu te garanto, irmão, um dia a gente vai se encontrar lá na frente. Você vai falar: pastora, aquilo que você falou lá de se mover em direção à minha promessa, tomei posse. E olha onde que eu estou hoje. Eu creio, amados, amém? Alguém vai crer? Eu creio que todos nós. O Senhor falou assim, quando eu me converti, não sabia nem o que era nada. Cheguei na igreja, toda errada, mas enfim, né? E aí o Senhor, eu olhei a pessoa pregando, eu senti no meu coração: um dia eu vou fazer isso. Eita, Diante de Deus, eu conto para todo mundo isso. E quem viveu comigo na época sabe que eu contei na época. É a profecia. E eu olhei aquela pessoa pregando, eu falei: um dia eu vou fazer. Mas não era minha vontade não, só que sabe quando vem no seu coração, como se Deus falasse? Deus falou, né? Aleluia. E aí amém, aí eu tô lá no mesmo culto. Tal, fechei meu olho, daqui a pouco chega um pastor do Rio de Janeiro. Hoje ele é meu amigo. Ele pegou em mim assim e falou assim: tu és missionário do Senhor. Eita, E aí glória. começou a falar que Deus ia me usar aqui, ali, fazer a boca. E aí eu recebi, mano. Porque Deus falou comigo que eu ia pregar. Eu nem sabia que era missionário, né? Mas ele foi, da maneira que ele foi falando, de ganhar almas, de fazer isso, de pregar, eu fui entendendo. Eu não sabia o que a palavra missionário significava, porque eu tinha acabado de entrar na igreja. Uma promessa de uma pessoa nova. Deus não tem tempo para você, não é qualquer tempo. Ele só quer achar você disposto. Então esse homem que tinha 38 anos aqui, a Bíblia diz o quê? Jesus perguntou, né? E é tão interessante que às vezes a gente fica assim, quer ver uma outra coisa que eu falo muito dessa parte. Aí você fala, você sente: Meu ah, eu Deus. sou rejeitado. Ah, ninguém gosta de mim. Fala aí, papai. Ah, quando eu me aproximo parece que as pessoas saem. Irmão, para com esse negócio. Você é a pessoa mais importante do mundo para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a Bíblia diz: uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. Então eu e você, nós somos as pessoas mais importantes do mundo. Porque eu sou uma alma para Deus e você também. Então a gente tem muito valor. Para com isso de sentir, né? Ele ficou, o paralítico ficou aqui, olha. Ah, Senhor, olha só, versículo 7. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Desculpinhas, amado, desculpas. Quantas desculpas você tem dado para o Senhor? Quantas desculpas você tem dado para o Senhor? Glória a Deus. Porque às vezes eu estou aqui falando para você a palavra de Deus, porque uma maior profecia da vida, eu não lembro quem foi que veio aqui no altar que falou do profeta, acho que foi a irmã ali. Não quero saber de profeta. Profeta é uma benção, amados, mas entenda, a maior profecia da sua vida está na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse eis que te digo funciona, mas tem hora que não é, tem hora que só vem da... Então tem que tomar cuidado. Oh, meu. Os profetas são Meu pessoas de filho. Deus, tá, amados? É o ministério do Senhor, Ele que deu. Eu não estou falando mal de profeta. Nós somos profetas do Senhor. Mas assim, a maior profecia que você pode receber na vida é alguém ministrando a palavra verdadeira de Deus. Porque aqui não tem engano. Ela é pregada, é do jeito que Deus falou. Então se você vai receber no seu coração, é uma profecia para a sua vida. Então quando ele fala: Senhor, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, ele estava dando desculpas para o Senhor. Ele estava dizendo: Deus, não sei porquê. Não sei, eu não consigo. Sabe aquelas coisas que a gente fala? Eu não consigo. Alguém chegou primeiro.
Alguém se destacou antes de mim. Não se compare com ninguém. Ah, chegou antes de mim, começou a louvar, começou a pregar. É uma benção, que bom, amados. Mas Deus tem, olha, a obra é grande, a seara é grande. É, papai. Se você soubesse, meu amado, se você saísse por aí e soubesse, a seara é grande. Está precisando de gente para fazer, não tem. Então não compara não, você é especial do seu jeito. Eu sou do meu jeito, cada um é do seu jeito, e Deus vai usar poderosamente. Vidas vão ser salvas, libertas, transformadas, curadas, do seu jeitinho, desse jeitinho. Ah, nem falo direito, mas o seu exemplo vai arrastar multidões. Eu creio, papai. Aleluia. Ah, eu não grito, eu não faço nada. Mas o seu testemunho não falado vai impactar muitas vidas. Amém, irmãos? É isso, é sobre isso. E é interessante que ele começa a explicar, né? Desculpa, eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E eu quero te perguntar, né? Hoje Jesus pergunta para nós: você quer ficar são? E aí eu quero saber a sua resposta, não é para me falar. Ou você está dando mais uma desculpa, Deus? Eu preciso disso, mas é muito difícil, né, Senhor? Difícil para quem? Para você? Mas para ele não, para ele. Pastor leu o que aqui? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Você está vendo que se você ficar ligado no culto, tudo se encaixa, mano? Todo mundo que veio aqui entregou algo de Deus, tudo se encaixa. Glórias a Deus. Então entenda uma coisa. Qual é a desculpa que você ainda vai dar? É pequeno para você? Desculpa, é muito grande para você, para Deus não é nada. Então eu quero que você, nessa noite, de verdade, amados, eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui. Graças a Deus. A gente veio aqui para ser curado. A gente veio aqui para receber a nossa porção de Deus para continuar aí essa semana, um mês, um ano. Aleluia, Senhor Deus. Qual é? O que você precisa do Senhor? Qual é a sua necessidade nessa noite? E eu não quero saber, nem ele, de desculpa. Deus, olha aí, ó. Desculpa, ele já cansou, amados. Fala, tenha ousadia, tenha coragem. Ouse sonhar, amados. Tem uma vez eu fui fazer uma palestra lá em São Paulo. Além de pastor, eu também palestro, é diferente, tá, amados? Ser pastor é uma coisa, quando eu vou atender como coach é uma coisa. Quando você vai palestrar é uma outra coisa, você vai pegar um tema e vai falar sobre aquilo, é diferente. Uma vez eu fui palestrar em São Paulo sobre sonhos. E a palestra chamava Os Sonhos Não Envelhecem. Irmão, Deus me lembrou aqui agora. Foi muito forte. Porque às vezes você tem um sonho no seu coração aí e você acha ele muito grande. Ou às vezes ele está morto. Meu Deus. Vou contar um negocinho bem pequeno, bem rápido. Eu estou tentando ser bem sistemático. Estou acabando já, viu? Estou chegando por fim. Eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. Eu nunca tinha conhecido. Eu nunca tinha viajado para lá. Em julho a gente teve a oportunidade, eu e minha casa, de estar um mês ali. Eita glória. E por que eu estou contando isso para você? Porque eu estou falando que sonhos não envelhecem. Eu quero que você entenda. Quando eu era criança, eu tinha aquele sonho de menina de conhecer a Disney. Aquele sonho, né? Ai, que lindo, as princesas, aquela coisa. Só que você cresce, a vida real é diferente, amados. Deus, aleluia. E a vida passa, você cresceu, as coisas são diferentes, a vida toma um outro rumo. E você não. E aí esse sonho de criança meu, eu não tinha mais no meu coração, na minha mente, eu não tinha mais ele. Adormeceu. Mas ele não morreu. Papai, Ele aleluia. estava lá adormecido porque a minha realidade não condizia para que eu vou sonhar com. E amados, e aí, quando eu falei para vocês a minha idade, né? Jesus. Esquece, viu? Não grava. E aí, ano passado, em julho, a gente foi. E aí a gente conheceu 3 lugares lá, né, diferentes. E quando a gente chegou em Miami, depois a gente foi para Orlando. Quando a gente chegou em Orlando, que a gente foi no dia que foi o dia do parque, né? Deus. Que a gente foi, tem um portal lá, tem um portal assim, Disney, né? Um negócio assim para você passar, os carros passarem mesmo. Quando eu vi aquele negócio, amados, de verdade, dentro do carro, eu comecei a chorar, mas eu chorava igual uma criança. Falei, misericórdia. E aí o Senhor falou no meu coração que sonhos não morrem, eles estão lá adormecidos.
O sonho que você tinha há um tempo atrás, que talvez hoje foi muito longe da sua realidade, o Senhor está dizendo que Ele pode restaurar esse sonho. Deus, Ele pode ressuscitar. Ele é o Deus que ressuscita sonhos. Eu creio, Deus. E aí eu chorei, me emocionei, fiquei com o negocinho da minha lá, minhas filhas. Pra mim era um sonho que estava, tipo assim, adormecido. Eu estou contando e sendo muito vulnerável aqui, diante de vocês contando isso, uma coisa de intimidade minha, para você entender que não importa o que você sonhe, Deus pode restaurar nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Por que eu falei isso? Porque às vezes o sonho, o que você precisa, o que você está pedindo, não condiz com o que você está vivendo hoje. Você fala, meu Deus, é muito difícil hoje o meu sonho. Eu não tenho condições financeiras, emocionais, do meio que eu vivo, mas se é sonho, amados, e for de Deus, deixa Deus gerar no seu coração. Não limita o sonho de Deus. Estou toda arrepiada, mas o Senhor está falando muito forte aqui. Não limita o sonho que Ele está colocando no seu coração. Deixa ser grande. Deixa ser extraordinário. Se o sonho é meu, eu não tenho condição de fazer. Mas se o sonho é de Deus, nada limita o Senhor. Então eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a sua petição nessa noite. Eu não sei o que queres que Ele te faça. Mas eu quero dizer, não limita o que Deus quer fazer na sua vida. Talvez isso não possa acontecer na atualidade hoje, mas talvez daqui a um mês aconteça, irmãos. Porque Deus pode te fazer, alguém te mandar uma ligação. Deus pode fazer, irmãos, entrar uma quantia, um valor que você possibilite fazer isso. Deus pode te conectar em algum lugar. Eu vivi muito isso ano passado, irmãos. E eu estou dizendo por como é que fala? Autoridade de vivência. Deus pode ressuscitar sonhos. Eu estou encerrando, tá? Eu sei que vocês estão cansados, mas não cansa não, porque quando o Senhor está falando é bom, né, amados? E aí eu quero saber, você realmente quer esse extraordinário do Senhor? Porque tomara que você esteja pedindo alguma coisa muito grande, amados. Não pede coisa pequena você pode fazer. Às vezes você tem preguiça de fazer, mas você consegue. Mas coisa grande só para Ele é totalmente possível. Então pede coisa grande no seu coração de verdade, amados. E pedir coisa grande não é você querer a mais, não. Você serve o dono da vida, o dono de tudo. Você sabia que hoje eu até postei um negócio lá na internet sobre isso. Essas coisas que eu tenho estudado, né? Eu aprendi que a nossa mente é cientificamente provado, tá? O que eu vou falar agora. O que você pensa, você vive. Então, se você pensa as coisas, por exemplo, ruins, se as pessoas para você são ruins, se nada dá certo, é isso que você vai atrair para a sua vida. Talvez você não acredite nisso, eu acredito 100%. O que você vibra dentro de você é o que você atrai. Se você acha que as pessoas são boas, eu me decepcionei, mas as pessoas continuam sendo boas. Eu posso... A alma e o corpo, o triângulo. A alma, você tem que cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções. Cuidar direitinho. Porque do jeito que você pensar, você vai viver. Pensa grande, amados. Quem está disposto a pensar grande aí? Pensa grande. Pensa, eu vou ter uma saúde perfeita. Pensa, meus filhos são saudáveis, são inteligentes. Meus filhos vão conquistar tudo que eu não conquistei. É sério, amados. Pensa, meu casamento hoje, né? Quem é ruim? Tá uma tragédia, mas eu profetizo. Isso é profetizar também. Eu profetizo que o meu casamento vai ser uma bênção. Meu marido ou minha esposa é um servo adorador do Senhor, ama a obra do Senhor, me ama também. Depois de Deus, me ama, cuida de mim. Profetiza, irmão. Como você pensa, você vive. Como você profetiza, você recebe. Bom, eu acredito assim, tá? Que eu vim ministrar isso sobre a sua vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta, já estou caminhando para o fim. Você está disposto a abrir mão das suas desculpas? Porque tem gente que não quer largar as desculpas, irmão. Fazem. Né? Mas enfim. Em algum lugar do Brasil que eu já andei, eu conheci uma pessoa. Eu tenho que falar assim, viu, amado? Para ela ficar bem. E essa pessoa, mas só reclamava. Você encontrava com a pessoa, tá tudo bem, irmão? Não, você não sabe. Hoje eu falei miséria. Teve uma época que eu já fazia assim, ó. Não dá, gente. Não tem condição. Então, por que você falou isso, pastor?
pastora? Porque eu quero saber se você está disposto a parar com as desculpas. Porque tem gente que gosta de dar desculpa para não fazer nada mais. Para não sair do lugar, eu me acostumei a dar desculpa. Então dar desculpa é mais fácil. Ah, eu não faço por isso. Não, você não faz porque você não quer fazer, irmão. Ai, Jesus. Meu Deus. O Senhor me cubra com sangue, amado. Jesus, amado. Para de culpar as pessoas, as circunstâncias, se tiver alguém culpado. É você. Amado, eu fui chamada para isso, tá? Igual a pastora lá falou, missionária. Eu fui chamada para falar a verdade. A verdade dói, mas ela liberta. João diz assim, 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Quem é a verdade? Jesus, amados. Ele tem toda a verdade. Então para de dar desculpa. Tá feio. Para de culpar os outros, as circunstâncias. Para, amados, para. Chega, acabou. Hoje é seu último dia disso. Não culpa mais ninguém, não. Verdade, meu Deus. Olha, papai. Levanta, toma sua cama e anda. Jesus, ele não tocou no homem, né? Ele só falou. E aí eu quero te falar do poder da palavra. A palavra, quando Deus disse haja luz, foi uma palavra. Haja, teve que haver. Levanta, tem que levantar. Anda, tem que andar. Então Jesus, ele está lançando uma palavra sobre a sua vida, né? Eu tenho, né, desculpinha e tal, mas em outras palavras eu preciso levantar. E Jesus falou o quê? Levanta. Toma sua cama e anda. Levanta. Versículo 8. Toma tua cama e anda. E aquele homem ficou são. Então, uma coisa que eu quero te deixar sobre essa palavra. A cura dele, essa libertação dele, ela não veio porque a água se moveu. As águas não precisam se mover, amados. Você só precisa de uma palavra do Senhor ao seu favor. A palavra de Deus que Ele já te falou, que Ele já falou para você, você tem que tomar posse dela. Você não precisa de água movendo. Ela disse que o Senhor já falou comigo. Ele vai te lembrar, amado. Ele vai lembrar você que culto foi. Ele vai lembrar como foi. Talvez você não se lembre do nome das pessoas. Não importa, amados. Porque não foi a pessoa que falou, foi Deus. Você precisa lembrar do que Ele falou. Então entenda. Ele não precisou descer as águas. Descer a água antes de tocar. Ele precisou levantar, tomar a cama e andar. Segundo a palavra que Deus falou sobre ele. E é isso que você precisa também. E a sua cura, e a sua libertação, e o seu fortalecimento, e a direção que você precisa, ela não depende, eu vou falar isso de novo, eu já falei 50 milhões de vezes aqui, de circunstâncias externas. Glória a Deus. Para de pensar que se mudar alguma circunstância, Deus vai fazer na sua vida. Não. Você vai mudar diante da palavra que Ele lançou. E ao seu redor tudo vai mudar. Aí você vai falar, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Você mudou, você ouviu, você obedeceu, você tomou sua cama e andou. Só isso que aconteceu, mas não podia ter acontecido antes. Podia, mas você estava com tanta desculpa. Tinha tanta desculpa. Verdade, meu Deus. Deus fala assim, mas é para curar, viu, amados? É para libertar primeiro, para depois Ele curar, viu? Então pare de esperar. Para de esperar que o mar vai se abrir, sabe? O fogo vai descer do céu. Deus pode fazer isso? Pode. Se Ele precisar fazer, Ele vai fazer. Mas para de esperar coisas muito... Ele está aqui, simples, ó. A Bíblia diz que Elias estava numa caverna, veio o terremoto, ele achou que era Deus, não era Deus. Veio o vento, era Deus, não era Deus. Depois, como é que era que Deus estava? Uma voz mansa e suave. Ele fala em voz mansa e suave também, amados. Você precisa estar sensível para ouvir. Você precisa estar sensível para obedecer. Reter aquilo que o Senhor quer. E tem coisa que você precisa fazer, e Deus não vai fazer com você. Jesus podia ter falado, deixa a sua cama aí. Ou Jesus podia ter falado, vem cá que eu te ajudo, né? Ajuda aí. Com certeza ele não estava sozinho, o discípulo estava sempre com ele. Ô Pedro, pega aí a cama que eu vou ajudar ele aqui. Mas não precisa, Deus não... Se o milagre aconteceu, a vida segue, vão vir outros milagres. Vão vir outras circunstâncias, vão vir outros sonhos,
vão vir outros projetos, vão vir outras conexões na sua vida, vão chegar e sair pessoas, a vida continua. Só que quando ele chega no templo, a palavra diz que eles perguntam. Eles ficam olhando aquilo e eles perguntam: quem que te curou? Então por que você... Não, desculpa. Por que você está andando com a cama? Hoje é sábado, não pode fazer nada, fariseus, miseráveis, amados. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Fala aí, ó. Rapidinho, amados. Aliás, não vou falar não, deixa quieto. Eita. Enfim, cuidado com a sua língua. É, papai. Só isso. Principalmente quando é para falar de ungido de Deus. É, Deus. Fala aí, Irmãos, ó. Aleluias. Deus não se deixa escarnecer. Deixa lá, tá fazendo coisa errada? Não, deixa lá. Por que você está carregando a sua cama? Hoje é sábado. Ele falou: um homem que me curou mandou eu carregar minha cama. Mas, como assim? Aí piorou, né? Você está carregando a cama e ainda alguém te curou? Os fariseus morrem, irmãos, quando vê Deus operar. Os fariseus morrem quando vê o agir de Deus verdadeiro. E aí, como assim? E aí eles falam o quê? O homem fala o quê? Não fala Jesus, ele fala: o homem que me mandou carregar a cama, né? Ele fala aqui, ó. Ou seja, ele falou: quem é o homem que te disse toma tua cama e anda? Os fariseus perguntaram. E ele falou não está dizendo que ele falou, mas eu acredito que ele respondeu: um homem mandou eu carregar, estou aqui carregando, fui curado. Ele deve ter contado, não está escrito que eles perguntam no versículo 13, ele fala que o homem não sabia quem era. E aí eu quero falar aquilo que o pastor pregou aqui no início, pegar o gancho para você entender que está tudo conectado. Às vezes você vem para o culto, ouve a palavra, mas você não tem encontro. Fica só no culto. Irmão, só culto não vai transformar a sua vida. É, Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Não tem que vir para a igreja? Tem. Se você não vai para a igreja, você morre. Porque é aqui que você vai ouvir. Se você não está ouvindo a palavra aqui, imagine em outro lugar, em casa. Mas assim, essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, que é pregada nos outros dias, ela te alimenta agora. Vai guardar no seu coração, amém. Mas se você não continuar, sabe, cuidando na sua casa, lendo a palavra, orando, continuando, Deus me explica direito sobre aquilo. Ela vai morrer, ela vai ficar fria, você não vai ter intimidade, você não vai conhecer. Deus não quer ter um culto com você, Ele quer ter um relacionamento. Não é um caso, né? De vez em quando você vai lá e encontra. Não, é um casamento mesmo, é a noiva, nós somos a noiva. É o dia a dia, é todo dia. Tem dia que não é tão legal, mas Ele quer você mesmo assim. Tem dia que você está cansado, mas Ele quer você mesmo assim. Tem dia que está uma bênção, glória a Deus, e você fica lá horas, e glória a Deus, Ele quer mesmo assim. Mas aquele homem não sabia quem era, e Jesus falou para ele. Deus apareceu para ele de novo, amados, porque o Senhor não cansa de dar oportunidades para nós. É, Deus, olha aí, ó. Glória a Deus por isso. Ele sempre está disposto a dar uma nova chance. É, papai, a um pouco mais. Glória a Deus. Só que aí, irmão, quando ele vem com uma palavra mais dura, né? Olha, você já foi curado. Versículo 14. Você já foi curado, você já está são. Não peques mais, para não acontecer uma coisa pior. Está escrito: esses já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Que infelizmente são por causa de coisas que nós fizemos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Nem tudo que acontece na sua vida é porque você está pecando. Os fariseus sempre vão dizer que é porque você pecou. É. Olha aí, ó. Vou voltar para o fariseu aqui. Mas não vou falar deles não, só vou dizer isso. O fariseu sempre vai dizer que está doente, pecou. Funcionou como Está frio, pecou. Não veio na igreja hoje? Pecou. Miseráveis. Deus vai ter um encontro com cada um de nós um dia, amados. Tomara que Ele ache nosso coração limpo, né? Em nome de Jesus. E aí o que acontece? Tem coisas que são pecado. Então, o que isso revela para nós? Que a libertação completa, ela não é só numa cura física. Precisa de um tratar espiritual em nós. E eu vou além, viu, amados? Como eu falei aqui. Às vezes, o espírito, não estou dizendo que Jesus não é suficiente, Ele é suficiente, tá? Mas às vezes o espiritual, se você não tratar o emocional, não vai resolver também. Porque você vai se fortalecer em Deus,
aqui você vai ser cheio de Deus, mas quando você se deparar com algum gatilho emocional seu, alguma coisa que te lembre um machucado de outra parte, de outro lugar, vai voltar aquela ferida. Então tem que tratar a vida bem emocional também, lembra? Tem que cuidar de tudo, amados. Cuida de tudo. Então a nossa cura sempre tem que nos levar para mais perto de Deus. Não adianta, Senhor, curar o câncer e a pessoa falar, Senhor, amém, tchau, beijo. Não quero mais saber. E a libertação, e a transformação, e o dia a dia. Porque Ele pode fazer, Ele pode levantar morto. Ele fez isso, Ele continua fazendo, porque Ele não mudou. Mas e aí? E aí? Vai ficar só nisso? Não, amados. Por exemplo, eu falei para você que eu era estéril. Deus me deu 2 filhas. Glória a Deus, são lindas, meninas de Deus. Mas se eu ficasse só com aquilo, acabou a minha vida. O milagre veio, amém, orei. Você está entendendo, amados? Somos gratos, vou contar o testemunho onde eu vou. Mas a gente precisa ter uma vida com Ele. Papai. Porque muitas outras coisas Ele quer nos revelar, como Ele falou, né? Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe como que Ele vai fazer isso. Quando você buscar, quando você tiver intimidade, quando você se aprofundar. Então, irmão, não fica só nessa cura, não. Você que está aqui, se você tem alguma coisa que te prende, algum pecado, não precisa contar para mim, amado. Pelo amor de Deus, viu? Conta para o Senhor. Peça perdão para o Senhor. E para as pessoas envolvidas é bom também, né? Amém, né? Se você pecou contra alguém, peça perdão para a pessoa. Se libera no reino espiritual. Eu sei que é ruim, amados. É terrível você pedir perdão. É um negócio difícil. Mas é uma decisão. Perdão não é sentimento não, viu? Perdão é decisão. Você decide, eu vou perdoar. Ah, mas a pessoa que me fez mal, mas eu vou liberar o perdão. Porque deixa ela ser presa, eu vou ser livre. Aleluia. Deixa lá, ela com Deus, tratamento. Mas lá quem te feriu, na obra, né, na caminhada com Deus, muitas vezes a gente é ferido. Quem tem mais tempo com Deus, principalmente se fizer a obra, entende o que eu estou falando. Verdade, meu pai. Mas que nada, mano. Ferida. Que nada. Quem é que pode entrar entre nós e Deus? As feridas, elas vêm pra gente capacitar. Por que uma criança cai, rala o joelho na bicicleta? Tem que ter para ter experiência. Para aprender a levantar e andar de novo. Papai, aleluia. Para ajudar o amiguinho quando cair. É para isso que a ferida serve para nós. Para a gente ficar forte. Não é para a gente ficar com mimimi. Ai, ele me feriu, não quero saber de tudo, não quero saber de Jesus. O que Jesus te fez? Nada. Fez nada. Jesus não fez nada, Ele só te deu a vida. Vida em abundância, saúde. Está cuidando de você, dando livramento. Aleluia. E amados, de verdade, estou acabando. Eu falei, né? A pastora falou, vai até meia-noite. Não, foi o pastor que falou. Vai até meia-noite, mas não vou não, eu vou acabar. Deus. Não é para me agradar não, né? Então, amados, para encerrar de verdade, ele teve que ter, Jesus estava dizendo para ele, olha, você passou por isso, no caso desse homem específico, por causa dos seus pecados. Agora, se você não pecar mais, vai ser bênção para a sua vida. Não peques mais, você está são. Ou seja, depois de 38 anos, você está em pé, está saudável, porque Deus não faz nada mais ou menos, Ele fez perfeito. Não faz mais, sabe lá o que, né? Que a Bíblia não diz. Então, amados, a gente sempre erra. Aquele que não tem pecado, né? Lembra daquela mulher? Também é outra palavra que eu amo. A mulher adúltera. Alguém lembra, mas não vou pregar não, mas você lembra? Tem gente que é uma mentira, alguma coisa, e tem gente que é pecado. Mas para Deus tudo é pecado. Papai. Pra gente, a gente bota nível nos pecados. Deus não bota, mas. Se a gente falar, fala que eu não tô. Mentiu. Fala aí, ó. Mentiu, é pecado. É porque a gente não leva o pé da letra, mas Deus leva. Deus, fala aí, ó. Então a gente tem que tomar. Por isso que eu falo, por isso que Jesus falou, aquele que não tem, atira a primeira pedra, porque todo mundo tem, nós somos falhos. Nós sempre vamos errar. Mas existem os pecados que são conscientes, você está fazendo, você sabe que está errado, você faz de novo, e faz de novo, faz de novo. E existem aqueles que são inconscientes. Aconteceu alguma coisa, sabe? Tipo, ai, o Senhor me perdoa, e você fala, perdão, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que esses são menos piores.
Os inconscientes, porque você, tipo assim, não está fazendo proposital, pediu perdão e o Senhor é sempre pronto a nos perdoar. Amém, amados? Amém. E o inimigo, ele odeia quando alguém sai de uma prisão espiritual. Fala aí, ó. O diabo, amados, fica furioso. Por isso que a Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas o Satanás, ele acampa ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a que ele possa destruir, tragar. Então o inimigo, ele odeia que você está ouvindo uma palavra aqui hoje. Ele odeia quando você fala, não quero mais fazer isso, vou mudar, vou ser liberto, vou ser transformado. Ele odeia quando alguém vem aqui na frente e aceita Jesus. Mas a gente não tem que ter medo disso, porque maior é o Senhor que está conosco. Aleluia. Maior é Jesus que está na sua vida. De verdade, amados. Maior é Deus do que todas as coisas que possam vir contra nós. Deus. Deus, ele é bom, ele é fiel, ele é bom para te guardar, ele está pronto para te libertar, para te livrar. A gente sai na rua e é o Senhor que nos guarda, amados. Que a gente vai e volta, e chega em casa e dorme em segurança. Não tenha medo. Tema, quando você tiver medo, não é medo, é um temor, é um respeito, é uma reverência ao Senhor. Aleluia. Porque Ele que domina a nossa vida. O resto, os inimigos, não pode fazer nada contra você. As pessoas, sabe, as línguas serem não pode fazer nada contra você, amado. Pode. O diabo, ele vai bradar. Mas ele não vai conseguir se você se blindar. Por isso que a gente tem que estar blindado, a gente tem que buscar, a gente tem que se fortalecer. A gente tem que estar sempre, né? Como ele falou, não peques mais para não acontecer uma coisa pior. A gente tem que estar sempre pronto a pedir, né, que Deus nos guarde. Ó Deus. Então, para encerrar, eu vou perguntar mais uma vez: você quer ser curado hoje? Deus, aleluia. Você quer ser Glórias a transformado hoje? Que às Deus. vezes você fala, não tem nada para ser curado, nem emocional, amados. Amém. Então, você quer ser transformado hoje? Você quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Aleluia. Glórias a Deus. Você quer ser renovado da presença de Deus hoje? Aleluia. Você quer ter um encontro real com Deus hoje? O que você precisa? Você quer que alguém da sua casa se entregue ao Senhor? Você quer que Deus abra uma porta para você entrar? Ele passa o sangue, irmãos, né? Do primeiro fio de cabelo até a planta do pé. Ele passa o sangue dele, igual vocês cantaram aqui, o sangue, né? O sangue poderoso de Jesus curando, limpando, ó, libertando, transformando. Aleluia. Glórias Glórias a a Deus. Você está disposto a parar de dar desculpas para Deus? Eita glória. Você está disposto a deixar Ele trabalhar na sua vida? Tem isso, meu amados. Você tem que deixar Ele trabalhar. Tem que deixar. Ele não vai invadir. Ele não vai te obrigar. A irmã falou, se não fizer, paga o preço. Amém, mas Ele não vai te obrigar. Mas esse pagar o preço também, eu já estou mais assim. Não é uma ameaça, né? Não, porque antigamente as pessoas falavam, pagar o preço. Mas não é bem assim. Deus te deu livre-arbítrio. Pagar o preço é que você poderia ter uma vida próspera na presença de Deus, poderia ter seus filhos na presença, seu casamento na presença, poderia ter tantas coisas bênçãos na sua vida. Você vai pagar o preço de não ter. Não é pagar o preço de acontecer uma coisa ruim. Às vezes sim, às vezes não é, né? Mas enfim, nesse sentido, você precisa querer. Amém? Eu vou encerrar, eu vou pedir para vocês se levantarem, ficarem de pé, para a gente orar. Não vou chamar ninguém aqui na frente, amados, tá bom? Mas eu vou pedir para você orar comigo. Por quê? Porque Ele não vai te obrigar. O Senhor quer que você largue tudo que te prende hoje. Você abandone tudo que te prende, tudo que te amarra, tudo que é impedimento para a sua vida. A sua cura, ela tem um propósito. Também Deus não faz nada em vão, tá? A sua cura tem um propósito. Deus vai te curar por um propósito. Sabe por que Ele me deu minhas filhas? Para glorificar o nome dEle. Meu Deus, é bom. Tudo que Deus faz na nossa vida é para um propósito. Verdade. Deus não faz por fazer. Mesmo que você não saia pregando, como é o meu caso aqui, né, que eu prego em vários lugares para contar esse testemunho, enfim, você vai ser exemplo no lugar que você estiver. Mas Deus pode te levar para muitos lugares também para contar o seu testemunho. Então deixa Ele fazer um testemunho poderoso. Você
estava pregando para uma menina hoje, não, na verdade não estava pregando, estava contando o meu testemunho dessa coisa, né, de não ter filho, enfim. Eu escrevi até um livro sobre isso. E contei toda a trajetória. Eu estava dizendo para ela, vou trazer o livro, terça-feira eu vou encontrar com ela e vou te dar o livro, porque ela está vivendo uma coisa parecida. E eu sei o que ela está vivendo, que eu vivi. Então, seu testemunho, a sua dor hoje passou e você possa curar essas pessoas com a cura que o Senhor curou você. Meu Deus, Com as palavras que Deus usou para você, você vai usar para curar outras pessoas. Para abrir portas para outras pessoas. Quem vai fazer é Ele, tá entendendo, mano? Não é que você vai lá e vai abrir, você não vai lá e vai curar. Mas Deus vai te usar com o seu testemunho, com o que você viveu. Não é em vão que você está vivendo. Ah, tá doendo? Dói. É insuportável, às vezes é. Às vezes você questiona. Eu sei o que é isso. E o que acontece? Deus não deixa de ser Deus. Deus continua trabalhando. Ele continua no lugar, no centro da sua vida. Você querendo ou não, Ele está lá para trabalhar, para fazer. Claro que se você falar, não quero, Ele vai falar, então fica aí com a sua dor. E vai ficar, lógico, porque Deus é bom. Porque se fosse um homem não faria isso. Mas porque Deus é bom, Ele vai ficar insistindo em você. Até um dia, quem sabe, você abrir o coração se der tempo. Porque tem pessoas que não dá tempo, amado. Estou sendo bem sincera. Tem pessoas que não dá tempo. É oração, é jejum, é campanha. Eu sei o que é isso, amados. Pode acreditar. É não saber o que vai acontecer amanhã, só ficar com a palavra que Ele me deu. Só tem uma coisa, a palavra, está tudo ao contrário. Mas eu tenho uma palavra. E é essa palavra que tem que mover sua vida. Porque se essa palavra mover sua vida, você vai receber tudo o que Ele falou através dessa palavra. Não é a palavra de hoje, é a palavra que Ele deu para você, a promessa que Ele fez na sua vida. Na área que você está apresentando aí desde o início do culto. Ele já te deu uma promessa. Ele já falou algo para você. Ele fala com a gente, amado. Deus já falou com você, talvez você não entendeu. Se você não entendeu, Ele vai falar de novo. Se você não entendeu, peça, Senhor, eu não entendi. Fala comigo de novo. Me mostra de novo, explica de novo. Mas essa palavra ela tem que ir com você até o dia que acontecer. Porque vai acontecer, quem crê? Vai acontecer, amados. Pode passar tudo, tempos, pode passar estações. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Está tudo ao contrário, pastor. Você não sabe como está a minha vida. Vai acontecer. Se Deus que falou, eu não vim falar a palavra bonita aqui, mas eu vim dizer que Ele é poderoso. E a palavra que Ele diz não mente. Então, se Ele lançou uma promessa sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Pode estar tudo diferente, pode estar tudo ao contrário. Pode você estar morrendo de dor, espirituais e físicas. Se o Senhor falou, Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai mudar a circunstância. Ele vai mudar a sua vida. Eu quero que você feche os olhos. E assim, amado, de verdade, não vou chamar ninguém aqui na frente. Né? Porque não precisa. Você no seu lugar, Deus opera aí, aqui. Se você quiser vir, venha, tá bom? Deixa aberto. Se você quiser vir aqui na frente aí, o pastor está aqui, ora. Enquanto eu oro, ele vai ungir. Seja bem específico, amado. Específico. Não abre o olho, porque eu não tenho nada para te dar. Não tenho, de verdade. Ninguém aqui tem nada para te dar. Mas eu creio, eu tenho certeza que Deus está nesse lugar. E Ele vai fazer, irmãos. Ele vai confirmar no seu coração. Se você não entendeu, Ele vai reafirmar a promessa. Talvez Ele faça agora, dependendo de qual seja a sua promessa. Porque Ele é Deus, Ele não tem... Não sou eu que vou determinar o dia, nem você. Ele sabe o dia. Talvez não aconteceu ainda também porque você não está pronto. Não está preparado. Peça, Deus, me prepara. Me ensina a andar, igual essa pastora falou aí, em direção ao propósito. Talvez você não está ajoelhou, se você quiser ajoelhar também. Faz o que você quiser, sentir no coração. Ajoelha, chora, sabe? Ó, vem aqui na frente. Faz o que você quiser, só não fica calado. E nem de olho aberto me olhando, pelo amor de Deus. Fecha o olho e ora, amados. Amém? Peça ao Senhor, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Tu és fiel, tu és digno de